semana vazou tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, porque foram cada página do capítulo 274 de Tokyo Revengers. É praticamente o maior spoiler que todos nós já tivemos em toda a história. E vocês se lembram naquele dia que eu falei sobre o Shinichiro ter se arrependido de ter matado o velho na hora que passou os poderes pro Takemichi? A prova tá bem aqui nesse capítulo, porque ele ainda mais foi visitar o lugar onde os dois se conheceram com uma cara de triste, como se ele tivesse se arrependido, pensando que se ele pudesse ter a oportunidade de voltar no tempo mais uma vez para onde ele estava, teria feito tudo diferente. E ainda foi falado que ele tentou de qualquer maneira encontrar aquele mendigo para ver se ele ainda existia em alguma das linhas temporais, mas fracassou. E foi nesse mesmo dia que ele fez essa tal coisa, era o acidente dele com o Baji e o Kazutora roubando a loja do Shinichiro e consequentemente matando ele. Aquela história que vocês já conhecem de cor e salteado, depois de tantas vezes que ela foi contada pra gente. Mas dessa vez tem um segredo a mais ali escondido, porque na hora da morte do Shin, ele viu que era o karma, quando percebeu o Kazutora estando diferente com o impulso sombrio. Essa era a verdadeira maldição que aquele mendigo ficou jogando em cima do Shin antes da sua morte. Tanto até que aquele impulso passou dele para o Mike quando feriu o Sans na sua boca e agora para o Kazutora que matou ele. Antes eu achava que ele iria acabar sem querer roubando o poder de viajar no tempo por ter matado o Shinichiro, pensando que essa era a única forma de fazê-lo. Mas acabou recebendo foi uma maldição no lugar disso, que no futuro, se não fosse o Takemichi, teria matado ele. Que nem foi na guerra em que nós vimos o Mike toda hora ficando maluco, matando o Kazutora, matando o Tyrannosaurus. Mas agora, na guerra final em que voltamos, ele estava sem os seus olhos brancos, tentando explicar de algum jeito para todos os outros o que aconteceu. Todo mundo estava acordado e tinha se levantado depois de ter se recuperado um pouquinho mais. Inclusive, os membros da Kanto Manji, como os irmãos Haitani, observando atentamente cada palavra do Sano. Ele disse que essa coisa dentro dele não parava de crescer dentro, como se ficasse cada vez mais forte. E ele já não era mais capaz de segurar aqueles impulsos para ficarem só dentro dele e não se mostrar diante dos outros, como se aquilo machucasse ele por dentro de alguma maneira, porque pela cara que eu tô vendo aqui nessas páginas, ele tá sofrendo, apertando o próprio peito com muita força, como se isso tudo fosse um peso a carregar nas suas costas, depois de tudo que o Shinichiro fez para conseguir salvar ele. E por um milagre, ele estava contando o que sente de verdade, do que guardar tudo só para ele mesmo. Ele estava se abrindo para os seus amigos e principalmente para o Takemichi que estava diante dos seus olhos. E quando ele falou todas essas coisas, ainda por cima, fez uma confissão que eu não esperava que fosse acontecer. O Sano Manjiro foi pedir desculpas para todos os seus amigos da gangue que ele, entre aspas, teve que abandonar. Ele meio que foi obrigado a se afastar de todos eles, ir o mais longe possível para ninguém procurar ele, porque não tinha outra escolha. Era uma tentativa de proteger eles de alguma forma, já que todos os futuros ele matava eles ou acontecia algo por culpa dele. Isso mostra pra gente que mesmo Mike sendo a causa e fonte da maioria das coisas ruins em Tóquio, ele não é mau de verdade. Não é algo que possa controlar, mas tentou ao máximo para não machucar ninguém que era querido para ele, principalmente os seus amigos e a sua família. Mas o pior de tudo era que a qualquer momento ali no meio da guerra, ele poderia acabar descontrolando e indo no modo berserker, ficar maluco, sem controle e, se vocês duvidarem, ainda pior do que qualquer outra vez
que nós vimos ele liberar essa força de dentro, o que seria um problema enorme para todo mundo que estava ali em volta, e por isso que ele estava suprimindo o máximo que podia. Eu imagino até mesmo ele percebendo esse impulso sombrio depois que ele já passou e se arrependendo das coisas que ele fez enquanto estava sob influência desse poder. Mas para surpresa dele, o Takemichi disse para ele liberar toda a impulsividade, tudo que ele tinha dentro, para não segurar do jeito que ficou até agora. O motivo de tudo isso é porque ele falou que a segunda geração da Toman foi formada exatamente para poder salvar o Mike dessa escuridão e trazer ele de volta para perto dos seus amigos, para que nenhum daqueles futuros aleatórios acontecesse de verdade. E ao primeiro ver, esse pedido do Takemichi é como se fosse uma carta de suicídio, porque seria muito perigoso ele levar essa bomba direto na cara dele de impulsividade vindo do Mike. Porém, ele insistiu em fazer isso por causa que ele confiava na sua habilidade de prever o futuro para ajudar ele a aguentar o que fosse necessário, percebendo que ele era o único que seria capaz de fazer tal coisa. Era para isso que ele estava ali, para salvar o Mike e esmagar completamente esse impulso sombrio. Porque se vocês perceberem, se ele liberar totalmente qualquer impulso, qualquer coisa obscura dentro do Mike, vai praticamente desaparecer. Ele vai ser sobrecarregado e voltar ao normal, ou pelo menos é isso que eu espero. E com essa cena, dá para perceber o brilho nos olhos do Mike quando ele viu e ouviu aquilo sair da boca do Takemichi. Foi um sinal de esperança de que ele realmente tinha a possibilidade e a capacidade dele ser salvo. Essa cara até me lembrou da cena quando ele estava no futuro da Boten tentando pular do prédio, vendo que ele podia sim ter uma esperança e pedindo ajuda. E inclusive o próprio Sanzo Haruchio ficou emocionado ouvindo aquelas palavras e chorando. O motivo eu não sei, mas a partir de agora, o Sano Manjiro já não poderia responder por ele mesmo quando ele respirou fundo e era como se ele estivesse trocando de personalidade ou que tivesse uma pessoa diferente dentro do corpo dele. Porque na hora que ele liberou toda aquela aura do impulso negro na sua forma mais poderosa, era um jeito que eu tenho que saber que vai vir coisa ruim por aí. Mas depois de muitos meses da gente aguardando, iremos receber o nosso combate final entre Takemichi Hanagaki versus Mike para finalizar a guerra de uma vez por todas. E além do mais, essa semana, nós tivemos uma pequena notícia que vai entristecer qualquer um. Tokyo Revengers, além de estar já na sua reta final, recebeu uma meta de somente 5 capítulos para acabar tudo. Mas contando com esse em que vimos agora, faltam somente 4. Ou seja, mês que vem poderemos dizer adeus ao Tokyo Revengers. Mas eu quero muito ver como é que o Ken Wakui vai dar um jeito de finalizar tanto a guerra quanto responder perguntas e acabar com tudo somente nesse pequeno período de tempo. Pelo menos que ele faça um spin-off do Takemichi pra gente saber de verdade como foi a infância dele. Mas é isso que nós tivemos pra semana. Eu espero que ainda dê pra gente fazer o capítulo na terça, já que saiu 99% aqui. Mas estaremos com vocês até o final e a cada minuto. Então até a próxima!